Notícia urgentíssima e gravíssima, confirmada agora direto de Brasília. Essa notícia, esta bomba também vai estar completa nesse boletim para todos vocês, além de outras várias informações. Já vou começar aqui dando início com a informação. Vamos de informação sem enrolação, daquele jeitinho que todos vocês gostam. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e o joinha de vocês, que dá uma força gigante aqui para o nosso canal. Essa matéria que saiu na Folha de São Paulo, revelando que o Lula está se borrando de medo, não só de interferência de Donald Trump nas eleições do Brasil, mas agora a situação que já estava caótica, que estava uma tragédia para o Lula, piorou drasticamente. Porque parece que agora, além de estar se borrando de medo de Donald Trump e interferir nas eleições do Brasil, o Lula também está se borrando de medo do Milei interferir nas eleições do Brasil. Imaginem para o Lula ter, de um lado, Donald Trump e do outro, Javier Milei, e os dois interferindo nas eleições aqui no Brasil agora em 2026. O Lula, gente, vai ter um infarto fulminante. E é exatamente essa bomba para o Lula que foi revelada aqui na Folha de São Paulo. Integrantes do governo Lula e da coordenação da pré-campanha do petista, do Lula, interpretaram a recente ofensiva dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro como tentativas de interferência estrangeira na eleição brasileira e temem que as investidas se tornem mais intensas às vésperas da votação. Porque o Lula é assim, ele pode interferir nas eleições da Argentina? Ele pode. Ele pode interferir nas eleições dos Estados Unidos, dando apoio a Kamala Harris, na Argentina, enviando lá aquele monte de gente para ajudar o opositor do Javier Milei na Argentina. O Lula pode interferir. O Lula pode enviar um avião da Força Aérea Brasileira lá para o Peru para pegar a condenada lá por corrupção, Nadine Heredia lá, atropelando a soberania do judiciário do Peru para trazer aqui para o Brasil. Mas o Lula pode. O Lula pode interferir no judiciário, na política externa. Ele pode. Mas ninguém pode fazer a mesma coisa aqui no Brasil. É um hipócrita. Isso sim. E o Lula está provando do seu próprio veneno. Ele não interferiu nas eleições dos Estados Unidos, dando apoio, declarando apoio para Kamala Harris e praticamente xingando o Donald Trump. Ele não interferiu nas eleições da Argentina, que ele acabou de sofrer essa acusação gravíssima do próprio Javier Milei, agora recentemente. Javier Milei acusou o Lula de interferir no último pleito eleitoral, na última eleição da Argentina. Isso não aconteceu. O Lula não pegou um avião e foi lá e buscou a condenada, prisão por corrupção lá, e trouxe aqui para o Brasil, atropelando o judiciário do Peru. Fez. Agora, o Lula agora está provando do próprio veneno. Se o Lula pode interferir em políticas e judiciário externo, por que não podem fazer o mesmo com o Brasil? Então o Lula tem que ficar pianinho, caladinho. Não pode falar nada. A preocupação é principalmente com os 3 ou 4 dias anteriores à eleição, marcada para 4 de outubro, e com as redes sociais devido à pressão de Trump sobre grandes empresas de tecnologia. O X, do Elon Musk, a plataforma Rumble já tiveram atuação questionada nos últimos anos. Aliados de Lula, gente, o desespero, gente, olha o desespero do Lula e dos petistas. Aliados de Lula dizem apostar em uma iniciativa preventiva do TSE para coibir ferramentas de inteligência artificial na campanha, mas a avaliação desse grupo político é de que não haveria como evitar uma ação articulada. Olha a cara de desespero do Lula, gente. Olha a cara de desespero do Lula, gente. Lula não tem controle mais de mais nada. Não é o Joe Biden que está lá na presidência dos Estados Unidos. Não é Alexandre de Moraes que está na presidência do TSE. Não tem mais USAID está financiando, aqueles órgãos que fiscaliza fake news na internet. Não tem, gente. Lula não tem mais, essas ajudinhas, não tem. Em conversas reservadas com aliados nas últimas semanas, Lula relatou avaliar o atual contexto eleitoral como diferente de outros que já enfrentou por causa das
possibilidades de intervenção estrangeira. Os embates foram acirrados desde a atuação do argentino na convenção do PL no último sábado, que escolheu Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, tá? Nesta segunda, questionado por jornalistas, Lula evitou o embate direto, mas ironizou Milei. Olha, quem que é Milei? Quem que é Milei? Milei é o cara que tá te incomodando muito, Lula da Silva. Tá te incomodando muito. Você tá se borrando de medo de interferência não só de Donald Trump aqui na eleição, mas também do próprio Milei, que desceu a lenha no Lula e no Alexandre de Moraes na convenção do PL aqui no Brasil. Estão se borrando de medo. Lula da Silva, então, tá cagando de medo, gente, tá? Desculpe até o palavrão aqui com vocês, mas essa é a palavra que define o desespero do Lula. O Lula está se borrando de medo, não só do Donald Trump, mas também do presidente da Argentina, Javier Milei. E o desespero é tão grande. Gente, eu vou provar para vocês o que eu tô dizendo aqui, que eu acabei de dizer para vocês. O desespero do Lula é tão grande com o Javier Milei que agora eles estão tentando prejudicar o Javier Milei. PT aciona a PGR para investigar gastos com ida de Milei à convenção de Flávio Bolsonaro. Ou seja, o PT, partido do Lula, em ato de desespero, quer investigar se o Javier Milei utilizou dinheiro público para vir ao evento do Flávio Bolsonaro. De uma forma indireta, o Lula quer tentar prejudicar o Javier Milei. Eu imagino que o Javier Milei deve estar com muito medo. Eu acho que ele deve estar desesperado, ele deve estar se borrando de medo do Lula da Silva. Pelo amor de Deus, gente, tá? Que ponto que chegou o desespero do Lula? O Partido dos Trabalhadores acionou nesta segunda-feira a PGR para investigar os gastos em torno da participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência, ocorrida no último sábado em São Paulo. Para a legenda, há indícios de ingerência externa indevida do processo eleitoral brasileiro. E a sigla do Lula, acionou a PGR para obter esclarecimento se houve uso de recursos partidários do PL e do governo de São Paulo com hospedagem, segurança, deslocamentos internos com o presidente argentino e sua agenda pela capital paulista. O desespero, gente, tá? Desespero. Vão tentar prejudicar o Flávio Bolsonaro. Será que o Flávio Bolsonaro, o PL, utilizou dinheiro público, para custear o Javier Milei, translado, hotel, É muito desespero, gente, pelo amor de Deus. Que ponto degradante, que chegou aí Lula da Silva. E para acabar de completar, se a coisa estava caótica para o Lula, piorou drasticamente. Um vídeo que viralizou nas redes sociais hoje, gente, foi isso aqui. Jornalista argentino detonou Lula e chamou o Lula de criminoso ao vivo em rede nacional. Jornalista ao vivo chamou o Lula de criminoso em rede nacional lá na Argentina. O Lula deve estar pistola com isso aqui. Lula da Silva es un ladrón, es un delincuente. Cuando se dice que la justicia del Brasil anuló su condena por corrupción y se quiere dar a entender a la gente que es porque Lula da Silva no es un corrupto, se le está mintiendo a la gente. Se anuló por fallos procesales, es decir, por tema jurisdiccional. Por tema jurisdiccional, exactamente, por un problema jurisdiccional. Esto no equivale a decir que la justicia descubrió alguna prueba que nos mostró a todos que Lula da Silva no era un corrupto. No, sí, Lula da Silva es un corrupto que tuvo a su favor una falla jurisdiccional de quien lo juzgó y por lo tanto se logró anular su condena. ¿De acuerdo? Pero nadie probó la inocencia jamás de Lula da Silva. Lula da Silva é um ladrão. Jamais provou-se a inocência de Lula. E sim, Lula da Silva é um criminoso. Lula da Silva é um criminoso, um homem corrupto que se beneficiou de um erro de competência do juiz que o julgou e conseguiu anular sua condenação. Mas que ele era inocente, isso nunca ficou provado. Rasgou o verbo jornalista lá da Argentina ao vivo, gente, tá? Destruiu Lula em rede
nacional, basicamente. E agora, gente, antes de trazer aqui uma notícia urgentíssima sobre invasão, primeiro eu preciso trazer esse vídeo aqui na tela para vocês. Um vídeo resgatado pelo Dr. Jeffrey Chechini do ministro Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes vai proibir este vídeo do próprio Alexandre de Moraes chamando Lula de ladrão? Vocês sabiam disso, gente? Que em um determinado momento parece que o Alexandre de Moraes chamou o Lula de ladrão? Será? Parece que sim, vejam só. Gente, eu tô com uma dúvida aqui e preciso da ajuda de vocês. Será que o Alexandre de Moraes vai proibir nessas eleições esse vídeo aqui, que o Alexandre de Moraes chama o ladrão de ladrão? Nesse vídeo aqui, o Alexandre de Moraes chama o Lula de ladrão e esculacha a corrupção do PT. Olha só. De um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Agora que o Moraes não está mais no TSE e o STF vai assumir o protagonismo das eleições, será que o Moraes vai permitir que a direita use esse vídeo do Moraes? Eu quero ouvir você, comente aqui. Nossa, gente do céu! Alexandre de Moraes partindo para cima do governo corrupto. Eu tô chocada, gente. Eu não tinha visto esse vídeo. Alguém de vocês aí já tinha visto esse vídeo aqui, gente? Eu tô chocada. E agora? Não pode circular esse vídeo? Então assistam, gente. Assistam antes que deem um jeitinho de sumir com esse vídeo do Moraes admitindo que o governo Lula corrupto, corrupção. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E agora, gente, invasão foi confirmada no gabinete do deputado em Portugal, gente. Inclusive, ele filmou. Esse deputado aqui, gente, o nome dele é André Ventura. E ele, num passado não tão distante, disse que se o Lula colocasse os pés em Portugal, o Lula seria preso. Ele odeia Lula da Silva, gente. Ele não gosta do Lula. E ele teve o seu gabinete invadido. Gente, invadiram tudo. Invadiram o gabinete do deputado André Ventura, tá? Ó, tá aqui. Portugal, André Ventura denuncia alegado ato de vandalismo no gabinete na Assembleia da República, gente. Tá aqui. Eu vou trazer aqui, gente, o vídeo do momento da invasão daqui a pouquinho para vocês, mas antes, deixa eu colocar aqui, ó, a matéria, ó. Numa publicação na rede social X, o presidente do partido Chega, presidente do partido de direita, gente, tá lá em Portugal, compartilhou imagens do seu gabinete num aparente cenário de vandalismo. Gente, eles entraram, invadiram, quebraram tudo aos jornalistas. Adiantou que desapareceu documentação relacionada com o MAI. Ele disse o seguinte, ó. Assim está o meu gabinete nesta manhã na Assembleia da República. Começa por escrever na publicação na rede social X. Aqui tá o vídeo, gente, tá? Do momento em que ele chega e filma o gabinete dele invadido, uma bagunça, um caos. Vejam só. Ele gravou no momento em que ele chegou. Olha como ele encontrou o gabinete dele em Portugal. Olha como ele pegou o gabinete dele em Portugal. Tudo no chão e faltando documentos. Os vândalos foram lá e pegaram documentos. Provavelmente eles sabiam o que queriam, pegaram o que queriam e foram embora. O presidente do Chega insinuou nas redes sociais que alguém entrou no seu gabinete
revirando os seus objetos e documentos à procura de alguma coisa, o que não sabe se foi roubado algum documento. Porém, a informação que chegou aí na imprensa é que sim, sumiram alguns documentos. Mais tarde, em declarações aos jornalistas, André Ventura confirmou que um dos lotes de documentos que desapareceu se refere à Comissão Parlamentar de Inquérito ao ministro da Administração Interna, Luiz Neves. Também confirmou que o outro conjunto desaparecido refere-se à informação política com mais de 1 ano relacionada com o gabinete do primeiro-ministro de Portugal. Documentos importantíssimos foram, segundo André Ventura, roubados de dentro do seu gabinete, gente, tá? A coisa tá feia. A coisa tá feia também lá em Portugal, gente, tá? Denúncia gravíssima de invasão ao gabinete do presidente do Chega, partido de direita lá em Portugal, gente, tá? Nosso querido mestre, o jornalista Alexandre Garcia, que simplesmente aqui nesse vídeo destruiu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de quebra descobriu e acabou de revelar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. É um dos melhores vídeos do Alexandre Garcia até hoje. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aqui para vocês no início. Assistam, mas assistam com muita atenção, que é um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Eu garanto isso para vocês. Assistam. A Débora do Batom tem mais uma interferência do ministro Moraes. Ele está dando prazo para o Serviço de Administração Penitenciária de São Paulo explicar por que a tornozeleira dela volta e meia sai do ar, o sinal não chega. A defesa de Débora já informou que é um defeito da transmissão da tornozeleira, que ela não está foragida. Ela está em casa porque tem que cuidar de 2 filhos. Como vocês sabem, a Débora foi condenada a 14 anos de prisão pelo horrível crime de usar um batom na estátua da deusa Têmis, da deusa da justiça, de granito, não estragou nada o granito, escrevendo uma frase pronunciada pelo ministro Barroso, do Supremo, em Nova York, na rua, para um circunstante que fez uma pergunta para ele. Interessante nisso tudo é que Débora não tem foro privilegiado no Supremo. Isso é uma coisa que eventualmente poderia estar num juizado de pequenas causas, condenando-a, por exemplo, a limpar a estátua, pagar uma multa de uma cesta básica. E outra coisa é que o ministro Moraes é um ministro da Corte Constitucional, não é da Corte de Pequenas Causas nem da primeira instância. E, no entanto, age como um juiz de execuções criminais. Estou dizendo tudo isso animado pela visão da Suprema Corte da Itália, berço do direito romano, que estranhou tudo isso, que no Brasil a gente já se acostumou com isso, embora o artigo 5º da Constituição afirme que não poderá haver tribunal de exceção. Tá aí, gente. Alexandre Garcia, em pouquíssimas palavras, de forma cirúrgica, simplesmente detonou e esculachou decisões proferidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que é que vocês acharam disso aqui? É uma aula de direito, né? Um jornalista dando uma aula de direito a um ministro da Suprema Corte. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha para o ministro Alexandre de Moraes. Falando em vergonha, gente, tá? Vejam só a bomba que o Lula da Silva está preparando para o povo brasileiro. Vocês pensam que o Lula é cruel, é covarde? Vocês não viram nada. Vocês não viram absolutamente nada. Vejam os planos chocantes, ardilosos e covardes de Lula da Silva. Vai estar tudo aqui nesse vídeo. Vejam só se o Lula não é o maior bandido, picareta, mau caráter que já existiu nesse país. A China taxou o Brasil em 55% da carne bovina. Que ultrapassar o limite lá
o Brasil vai ser tarifado. Reciprocidade, guerra comercial, enfrentamento, que nada. O Lula está entregando agora para a China as terras raras, levando o conflito com os Estados Unidos ao limite máximo. Esse é o Lula, que está entregando o nosso país para um regime comunista, que eles são tão apoiadores, já falaram isso até no STF, né? Que eles são simpáticos ao regime chinês, através da China, que eles querem regulamentar as redes sociais. E aí eu estava aqui esperando, não, o Lula vai utilizar a reciprocidade, não, o Lula vai partir para cima da China. Aí eu vi essa matéria aqui, ó. Não, é brincadeira isso daqui. Aí eu vi essa matéria, ó. Lula conversa com Xi Jinping e reforma, você não tá vendo não, pera aí. Ó. E reforça a aproximação do Brasil com a China. Que lindo, gente, que lindo. Hã? Agora, falar do tarifaço, não, né? Hã? O tarifaço que vai trazer aí um prejuízo de cerca de 4 bilhões de dólares para o Brasil? Não, isso aí não vai ser falado. E qual é o motivo da reunião? Tá aí, ó. Após tarifaço, Lula vai conversar com ele sobre cooperação em terras raras. Vai vender o nosso país. Tarifado pelos Estados Unidos, China, União Europeia, briga com a Argentina, persona não grata em Israel. O cara conseguiu, em menos de 4 anos, destruir o Brasil. Eu vou fazer a minha parte, tá? Sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Goiás, vou percorrer os 4 cantos da minha cidade, do estado, vou colocar minha cara a tapa aqui nas redes sociais, só que é o seguinte, você que está me assistindo tem que assumir essa responsabilidade também, sabe por quê? Senão o nosso país já era, em 50 anos vai ser pouco para recuperar isso daqui. O Lula é um picareta, entregou o Brasil para a China, pode tarifar, ele fala que o Bolsonaro é um entreguista, né, dos Estados Unidos, e aqui a gente respeita a soberania. Ele é um vassalo do comunismo, entregando o Brasil para a China. Covarde, canalha, que nós temos que retirar da presidência. Eu não vejo a hora de chegar. Vejam só. Gente, tá aí, duríssimo, duríssimo comentário aqui do doutor Amarildo, gente, após tarifaço, Lula conversa com Xi Jinping sobre cooperação em terras raras. Realmente, né, o Lula vive arrotando, né, que Bolsonaro era entreguista, né, que estava entregando o Brasil para os Estados Unidos, né, arrota que Flávio Bolsonaro, se vencer a eleição, Flávio Bolsonaro vai dar o Brasil, né, para o Donald Trump, que quem na verdade vai governar o Brasil é o Donald Trump. E o que o Lula está fazendo aqui? O que o Lula está fazendo aqui com o Xi Jinping? É surreal, gente, é inacreditável. Estão vendo só por quê, gente, tá? Que tem que tirar o Lula da presidência da República? Porque o Lula já destruiu a economia do Brasil, né, com rombo estratosférico. Agora o que resta, que são ali, por exemplo, as terras raras, aí o Lula também vai acabar até com as terras raras do Brasil. Acabou com o dinheiro, vai entregar o que resta para economias externas, para as políticas externas. É surreal, gente. Eu sempre falo para vocês que o Lula saiu da cadeia, foi para se vingar do Brasil, e parece que está sendo mais rápido do que a gente imaginava, né?